Bom dia, romanos! Tudo bem? Vamos para mais um capítulo dessa história que mexe muito com o meu coração e com a minha alma há 2000 anos. Bom, no capítulo anterior, então, vimos que a família Lentulus voltou para Roma depois de muitos anos na Palestina, porque o melhor amigo deles, Flamínio, estava muito doente e acabou desencarnando no final do capítulo anterior. Seguimos a partir daí, então, né? Bom, ali mesmo no Palácio dos Severos está tendo o velório de Flamínio. Como ele também era um senador, né, muito respeitado, senador do Império, da elite romana, ele teve bastante homenagens, assim, sabe? Foi visitado por muitos amigos, muitos colegas de trabalho, né, do estado e tudo mais. Muitas pessoas fizeram parte desse momento, né, do velório de Flamínio. E dentre todas essas figuras importantes da elite de Roma, estava também, claro, a família Lentulus. Era, né, a família ali de Públio e a família de Salvio. Ali era evidente, era notável a aversão, o embrulho no estômago que Públio sentia ao ver a esposa do tio, né, Fúvia Prócula. E ali, no velório de Flamínio, Fúvia e sua filha Aurélia notavam com profundo desagrado o carinho que Plínio Severus tinha com a Flavinha. Ali, né, Plínio já tava mostrando pra todo mundo as preferências do seu coração, né, quem ele tinha escolhido mesmo. Ele já tava assumindo ali pra todo mundo com quem que ele queria ficar. Aí, beleza, acabou o velório de Flamínio. Lá no Palácio de Salvio Lentulus, Fúvia e Aurélia não iriam perder a oportunidade de fofocar sobre esse velório, né? A Aurélia tava reclamando um monte das atitudes de sua prima, que não fez nada, por sinal, tá? Flavinha era uma moça digna, honesta, mas na cabeça enciumada de Aurelita, Flavinha era culpada por tudo. Aí ela tava reclamando, né? Flavinha tava junto de Plínio, não sei o que, tava reclamando ali pra mãe dela. Aí a Fúvia falou bem assim: eu também não gostei nada do que eu vi, mas muito me surpreendeu a atitude de Plínio. E sabe, o que não me surpreendeu nada foi a atitude de Flávia. Não fiquei surpreendida com a atitude dessa menina. Isso Fúvia continua, né? Sabe, Aurélia, o sangue não mente. Os filhos sempre herdam as qualidades dos pais. E os defeitos também. A filha de Públio Lentulus acabou herdando as qualidades vergonhosas da mãe dela, Lívia. Aí, Aurelinha: o quê? Não acredito, me conta essa história melhor. Então quer dizer que você conhece a conduta de Lívia nesse ponto? Aí ali Fúvia começou a contar uma penca de mentiras sobre Lívia Lentulus e Públio Lentulus também. Aurélia, você não sabe da missa metade. Aí nisso, Fúvia contou todo aquele auê que aconteceu na Palestina, com Pilatos, naquele ano 33 lá. Todas aquelas calúnias. Ela contou tudo pra Aurélia. Na cabeça de Fúvia era tudo verdade, né? Ela contou como se aquilo ali fosse verdade. E no final, Fúvia ainda acrescenta assim, né? Só mesmo a tua tia Cláudia poderia te contar exatamente o que a gente sofreu por causa das mentiras dessa mulher, que hoje vemos tão simples, tão retraída, como se não conhecesse as experiências mais escandalosas desse mundo. Gente, a Fúvia falando assim da Lívia, tá? Ela encheu a cabeça da Aurelinha falando esse monte de mentira da Lívia. E nisso Fúvia continua, né? Falando até mal do Publito. Aurélia, esse sobrinho do teu pai, além de marido profundamente infeliz, também é muito orgulhoso e malvado. Ele continuou com a esposa infiel, mesmo depois de ter verificado com os próprios olhos a sua traição. E a Aurélia assim, ó, ouvindo tudo e adorando tudo também. E Fúvia continua, vê que a Aurélia tava gostando e ela continua. E bastou que Lívia Lentulus o fizesse sofrer com as suas deslealdades, né, as suas traições, para que Publito descontasse toda a sua raiva em nós, os romanos, que moravam na Judéia. E nisso Fúvia conta mais um monte de mentira a respeito das coisas que aconteceram na Palestina naquele ano 33. Não, porque o lictor Sulpício Tarquinius era amigo da nossa família e ele foi brutalmente assassinado na Samaria. E até hoje ninguém conseguiu descobrir quem fez isso com ele. Os telefones sem fio, né? Sempre existiu, né, gente? E além disso, Aurelita, a nossa família tinha negócios prósperos em Jerusalém e fomos obrigados a voltar pra Roma inesperadamente. E isso resultou em graves prejuízos financeiros pro teu pai. Tudo culpa do Públio. Porque ele pediu lá pras autoridades de Roma que transferissem o seu pai de volta pra capital do Império. E fora que ele tirou o meu cunhado Pôncio Pilatos do poder também. Aí Pilatos não aguentou todas essas humilhações, foi banido para as Galhas, onde tirou a sua própria vida, em Viena. E ela continua, né, com as mentiradas. Aurélia, essa tua tia Cláudia sofreu demais com tudo isso, por conta do que Lívia fez. Por isso que eu não me surpreendo com as atitudes da filha dela, a Flávia. Gente, então assim, Fúvia contou uma penca de mentiras para a Aurelinha, fazendo a filha acreditar que tudo de ruim que tinha acontecido na família deles, com Pilatos sendo injustiçado, tirando sua própria vida, com a Cláudia sofrendo horrores, com o assassinato de Sulpício Tarquinius na Samaria, e com o pai dela, Salvio Lentulus, tomando prejuízos financeiros. Ela fez a Aurélia acreditar que tudo isso era culpa do Públio e da Lívia. Por conta das coisas horríveis que Lívia fez, Públio surtou e descontou em todo mundo.
E foi isso que ficou na cabeça da Aurelita. E ainda reforçou, dizendo que, por Flavinha estar correspondendo ao amor de Plínio, né, que ela puxou o sangue ruim de sua mãe Lívia, dizendo pra Aurélia que Flávia estava roubando seu noivo, Plínio. Aí a Aurélia fala, né: a gente tem que trabalhar muito, então, pra que isso não aconteça, mamãe. Já não posso mais viver sem a sua companhia, sem os seus beijos. Aí quando a Aurélia fala isso, Fúvia já dá uma olhada pra filha. Mas você tá se entregando a Plínio dessa forma? Que não pode, né? Na época não podia, pelo menos não em público. A Aurélia não era uma moça tão honesta quanto a Flavinha. Aí a Aurelita responde, né: ora, mamãe, o que você acha que a gente fica fazendo indo aos circos e às festas? Ela meio que deu uma situada ali na Fúvia, né? Tipo, acorda, mãe! Em que século você vive? E logo depois disso, ela até que fala uma frase bem interessante de ser analisada. Ela fala assim, ó: por acaso serei eu diferente das moças do meu tempo? Percebe que ali a Aurélia quis dizer que isso era muito normal, isso era muito comum entre jovens daquela época. Ali, escondido dos pais, escondido da sociedade, né? As festas e nos circos à noite. Acontecia um monte de coisa. Parece que não mudou nada, né, dos tempos de agora. Do nosso querido século XXI. Aí a Aurélia questiona, né: ué, por que eu tenho que ser diferente das moças do meu tempo de agora, da minha época, da minha geração? Né? Se todas elas fazem isso, por que eu tenho que ser diferente? Aí, né, a Aurelinha já estava bem irritada, né? Porque a Fúvia jogou essa, né? Ah, tá se entregando pra Plínio. E ela quis jogar pra mãe dela, reverter pra mãe dela. Porque os boatos sobre o que a mãe dela fazia, né? Sobre os amantes que a mãe dela tinha. Sobre Pôncio Pilatos ter sido amante da mãe dela. Essas coisas corriam. As fofocas não correm só hoje. Corriam muito naquela época. Telefone sem fio, né? E ela joga assim, né, pra Fúvia. Mas e você, mamãe? Você não tem igualmente? Aí ela ia falar uma coisa e Fúvia cortou ela na hora, falando assim: cala a boca, Aurélia. Esse cala-te que eles falavam, né, antigamente. Cala-te, Aurélia. Nem mais uma palavra, minha filha. Não é possível que eu tenha criado uma víbora na minha própria casa. Aí ela viu, né, que se entrasse nesse assunto as coisas poderiam se complicar. Aí ela já mudou de assunto, né? E falou assim: ai, Aurélia, não fica triste. Se eu falei desse jeito foi pra te ensinar que um homem como Plínio Severus tem que se conquistar aos poucos. Porque você sabe, né, minha filha, que a primeira coisa que a gente tem que pensar, sendo uma mulher da nossa época de agora, é no casamento, é em arrumar um marido. Porque a vida aqui pode ser muito cruel pras mulheres que não têm marido. Aí a Aurélia já dá uma calada e responde assim, né: ah, é verdade, mãe. Mas então o que você sugere que eu faça, então, né, pra conquistar o Plínio? Quais são seus planos, mamãe? Porque Fúvia era a mente pensante do negócio, né? Todas as ideias malignas surgiram primeiro da cabeça de Fúvia. Sendo assim, Fúvia responde, né: ah, você vai ter que usar o bom e velho ciúme pra ter Plínio de volta. Nessas próximas festas dos circos, você tem que aproveitar e colocar o plano em prática. Tem que usar alguém pra fazer ciúme em Plínio. Aí Fúvia lembra, né: Aurelita, você não tem sido cortejada por aquele protegido lá de britânicos? Aí a Aurélia fala: Emiliano? Aí Fúvia: sim, esse mesmo, Emiliano Lúcius. Ah, ele é um bom partido, Aurélia. Aí você faz o seguinte, aproveita que esse Emiliano tá te cortejando e dê atenção pra esse rapaz na frente do Plínio, tá? Aí Aurélia: mas e se o plano falhar? Aí Fúvia, com toda a satisfação do mundo, responde: ah, daí só nos resta a procurar Araxes, o melhor feiticeiro de Roma. Aí beleza, né? Os dias foram passando e a Aurelita fez exatamente o que a mamãe disse. Só que o plano falhou, né? Deu tudo errado. Porque Plínio Severus não voltou a cortejar a Aurélia Lentulus. Ele não foi atrás dela porque ele já estava apaixonado, né, por Flávia. O coração dele já pertencia a Flavinha. Ele já não sentia mais nada pela Aurélia. Se é que ele sentiu de verdade alguma coisa um dia, né? Mesmo vendo ela nos braços de Emiliano Lúcius nas festas e nos circos, ele nem ligou. E a Aurélia não se conformava, né, com essa situação. Eu não aceitava que Plínio não queria mais saber dela, que ele já estava com um destino traçado para se casar com a sua prima Flávia. Eu não conseguia engolir essa situação. Porque também, né, a essa altura do campeonato, o Plínio já estava completamente modificado. Ele era outra pessoa já. Tava virando um homem de família, um moço honesto. Ele tinha se afastado daquelas promiscuidades da época. Se afastou também daquelas falsas amizades, né? Daqueles amigos que levavam ele pro buraco, pros vícios romanos, pras perdições de Roma também, né? Plínio, então, finalmente se afastou desta vida que não levava a lugar nenhum. O que um amor verdadeiro não faz, né? Aí, beleza. Calpurnia e os filhos haviam se mudado, né? Pro Palácio dos Lentulus, no Aventino, logo após a morte de Flamínio ali. Então tava morando todo mundo junto, né? Públio, Lívia, Flávia, Calpurnia, Plínio e Agripa. E, obviamente, Plínio e Flávia ficavam sempre juntos, né? Estavam noivos. Plínio até fazia pinturas e esculturas e dava de presente pra sua noiva, Flavinha. E Flavinha fazia poesias também maravilhosas, né? Os dois estavam cada
vez mais apaixonados. Isso aflorava esse lado artístico, né, que eles tinham. Quem não tava gostando de nada disso, que tava acompanhando, né, tudo de perto, era Agripa, que também era muito apaixonado por Flávia. E ele não suportava assistir aquele romance dos dois, né, de perto. E nisso, pra ele curar as suas dores do coração, ele acabou se desviando cada vez mais, né? Com atos impensados, tava ficando com muita raiva, se juntou com umas piores companhias também, nos piores ambientes, né? Nos mais viciosos de Roma. Enfim, Agripa estava se desviando muito, né? E diante disso, diante de todos esses desvios numerosos, Agripa ficou doente. Por quê? Porque no fundo, ele era uma pessoa boa. Agripa tinha um coração bom. Como ele tava se desviando muito, né? Nesse mundo absurdo, parece que veio um recado de Deus, né? Assim, ó, você tá se perdendo muito já. E você é uma boa pessoa, não pode deixar você se perder assim na vida. Acabar com sua encarnação. Você tava indo tão bem? Não, você vai ficar doente aqui, de cama, tá bom? Pra parar na marra o que você tá fazendo. Essa doença que a Agripa teve fez ele ficar de cama, fez ele ficar muito mal, né? Não conseguiu mais sair, não conseguiu mais fazer nada de errado, graças a Deus. É bom que nesse tempo ele ficou ali refletindo um pouco, né, sobre esse caminho que ele tava tomando, os rumos. E Calpurnia foi cuidando do seu filho, né, durante todo o tempo que ele ficou doente. Aí passou uns dias, quando ele estava se recuperando, ela fala, né, pra ele: ai, meu filho, vamos agradecer aos deuses, né, que você já tá melhorando e tudo mais. Sim, minha mãe, eu estou melhorando. Mas eu espero que a gente volte logo pra nossa casa, né, pra poder esquecer. Ele falou assim, pra poder esquecer. Aí Calpurnia: mas esquecer o quê, Agripa? Tá ficando doida? Aí ali ele fala, né, tudo pra mãe dele. Ah, minha mãe, o que adianta a saúde física voltar, né? Se o espírito continua doente. Aí Calpurnia não tá entendendo nada. Mas o que aconteceu, meu filho? Me conta, desabafa aqui comigo. Aí ele desabafou, caiu no choro também. Ali ele aproveitou e desabafou. Ai, minha mãe, ó, é o seguinte: eu sofro desde o dia em que Plínio me roubou a mulher que eu amo. Sinto na alma uma atração misteriosa por Flávia. E eu não consigo me conformar sabendo que ela vai ficar com meu irmão e não comigo. Pelo que eles vão se casar. E eu vou ter que assistir tudo isso. Ali ele falou tudo, né? E Calpurnia: meu Deus, Jesus. Aí a Agripa continua, né? Ai, mas se meu pai tivesse aqui vivo, eu tenho certeza que ele ia ficar do meu lado. Aí ali Calpurnia tenta consolar, né, o filho. E fala assim: ai, Agripa, eu entendo, né, esses sentimentos, deve ser muito difícil mesmo. Mas na vida é normal, a gente passa por essas dores mesmo no coração, essas fatalidades dolorosas. E acredito mesmo que Plínio e Flávia vieram já com seus destinos entrelaçados nessa vida. Porque desde quando Plínio era pequeno, seu pai já planejava esse matrimônio entre eles. Calpurnia explicando pra ele, né, que isso do casamento de Plínio e Flávia já tava planejado há muito tempo. Ela falou: você tem que ser forte, meu filho. Aí nisso Calpurnia sugere pra que a Agripa faça uma viagem, né? Ela fala assim: Agripa, você não estaria interessado em fazer uma viagem, sair de Roma um pouco, sabe? Lá pras nossas propriedades no Avênio, por trabalho mesmo, e também acho que vai te ajudar, né, a se afastar um pouco. Não ficar vendo ali, né, teu irmão com a Flávia. Aí a Agripa aderiu bem à ideia. Ai, uma viagem vai ser ótimo, né? Eu vou a trabalho, posso trabalhar em outro lugar, e é bom que daí eu já esqueço de tudo isso. Então beleza, né? Daí a partir daí, Agripa então iria se organizar nessas questões do Estado, o imperador, pra ver se ele conseguia, né, trabalhar em outro lugar e sair de Roma, né? E nessa mesma noite, depois dessa conversa, Calpurnia foi pro terraço, né, pensar um pouco na vida, do que ela tinha acabado de ouvir. Já fazia mais de 6 meses, né, que Flamínio tinha morrido. E ela já tava com aquela sensação de ser uma estranha, assim, sabe? Na sociedade romana e no mundo também. Ela era procurada constantemente por Lívia e Públio. Separadamente, é claro. Porque os dois sempre iam desabafar com a Calpurnia, né? As suas dores conjugais. Eles escutavam, né, o conselho da sua amiga querida. Só que nisso, a Calpurnia sempre pensava, né? Nossa, o melhor pra ajudar Públio e Lívia seria o Flamínio. Seriam os conselhos do Flamínio. Que ele era o homem mais sábio que eu já conheci. Calpurnia gostava imensamente da sua nobre amiga Lívia. E Calpurnia realmente acreditava na inocência de Lívia. De todas aquelas calúnias que ela sofreu, porque Lívia falou pra ela, né? E Calpurnia acreditava nela. Não, Lívia, eu acredito em você, você é inocente. Mas Calpurnia não gostava do fato da Lívia ser cristã. Calpurnia era uma romana, né, assim como Públio. Eles tiveram essa criação, né? A maioria dos romanos detestava qualquer outra raça que não fosse dos próprios romanos. E Calpurnia, né, era uma pessoa boa, assim como Públio. Só que eles não gostavam dessas ideias, assim, né, dessas ideias cristãs. Não entrava na cabeça deles as crenças de Lívia, aqueles princípios de humildade, fraternidade, aquela fé, né, que a Lívia tinha, que fazia ela ficar muito próxima dos escravos, né, conversar com os escravos sobre o cristianismo, sobre Jesus. Calpurnia e Públio detestavam essa ideia. Para os romanos, no geral, né, isso era um absurdo. Aí ali, né, Calpurnia no terraço, de repente aparece Públio no terraço. Aí ela pergunta: você por aqui no terraço? Aí Públio: ah, eu sempre venho aqui, né, pra pensar na vida, lembrar do passado. Aí ali Calpurnia aproveita e fala, né: ah, Públio, só pra te avisar que Agripa vai partir pro Avênio, assim que ele ficar completamente curado, né? Aí Públio não entendeu nada. Nossa, mas por
por que ele vai pro Avênio agora, né? Tendo o casamento do irmão dele. Ele não vai assistir o casamento do irmão? Aí Calpurnia responde, né? Ah não, Publius, ele vai lá, né, cuidar das nossas propriedades no Avênio, vai trabalhar por lá, né? Vai trabalhar pro Império, mas de lá, não de Roma. Mas na sua ausência do casamento, ele será muito bem representado por Saul. Saul estará no lugar de Agripa no casamento de Plínio Severus. Lembra, Publius, aquele antigo escravo liberto? Aí Publius fala, né? Ai, nossa, que pena então, né, que ele não vai estar no casamento. Aí Calpurnia aproveita e pede pra ele, né? Pra ver se ele consegue ver com o Imperador Cláudio se a Agripa consegue uma boa situação, né? Lá no Avênio. Já que ele tem direitos políticos, né? Porque ele tem um sangue nobre, né? Herdeiro, patrício romano da elite. Um direito ali de nascença já, né? Aí Publito, Ah, não, tranquilo, isso daí não vai ser difícil conseguir não, relaxa. Aí, né, mudando de assunto, Publius toca no assunto de Lívia, né? Publito falou, né? Nessa viagem do Agripa, eu fico lembrando da minha viagem do passado, né? Da Palestina, das minhas dores, da minha felicidade perdida, de tudo que aconteceu, não sei o que, não sei o que. Ele queria ouvir da Calpurnia o seguinte: Publius, Lívia é inocente, vai atrás dela. era isso que ele queria ouvir. Queria que ela falasse que ela era inocente, assim, pra dar uma deixa pra ele poder ir atrás de Lívia. Por que não foi de uma vez? Ele sabia que era inocente, mas parece que ele precisava ouvir de alguém encarnado, né? Porque os desencarnados estavam aqui, Publius, ela é inocente, Publius, vai atrás dela, Publius. Mas ele queria ouvir da amiga dele, né? Aquela certeza, aquela coisa, aquela confirmação. Aí ele pega e pergunta, né, pra Calpurnia. Mas então, Calpurnia, então... O que você acha da Lívia atualmente? O que você acha dela? Aí Calpurnia responde, né? Publius, vamos lá. Não sei se a franqueza é um mal, mas eu preciso ser sincera. Desde que você me contou, né, sobre essas coisas que aconteceram na Palestina, eu venho observando a Lívia desde então. De modo a poder sustentar, né, nas minhas palavras de que ela é sim inocente. Mas acontece que ela jogou fora as nossas tradições romanas, as nossas tradições de família. Ela jogou tudo fora, com essas crenças cristãs. Tipo assim, mesmo se ela fosse inocente, ele não podia ir lá, porque ela tava muito cristã. Daí Calpurnia elogia, né? Não, ela é humilde, meiga, inteligente, generosa, tudo de bom. Mas é cristã. Mas jogou fora as nossas tradições mais sagradas de Roma. Ela tá mais firme nas suas opiniões, sabe? Diz ela que consegue resolver os problemas sociais com a sua fé. Ela trata nossos deuses como ilusões. Olha, ela já tá indo ao extremo, confraternizando com as próprias servas dentro de casa. Como se ela fosse uma simples plebeia. Ela esqueceu que ela é uma romana, Publito? Como é que você deixou isso acontecer, Publio? Como é que você deixou ela seguir essas ideias daquele Jesus de Nazaré, Publius? Aí Publito, Ai, minha amiga, você tem razão. Publius explica, né? Só que o motivo também dela tá tão assim, né, esses princípios do profeta de Nazaré, é porque um dia lá atrás, Lívia acreditou que foi ele que curou a nossa filhinha. Lívia acreditou, né? Ele também, no fundo, acreditava e sabia, mas não admitia. Aí Calpurnia fala, né? Ai, meu amigo, você foi bem ingênuo Em deixar ela seguir esse caminho, Publito. Ai, Calpurnia, que épocazinha, gente. Sabe, os homens que se submetem a esses odiosos princípios dentro do Império Romano, parece que eles estão tudo embriagados. Parece que estão tudo possuído, com veneno no corpo. Porque como, né, que esses princípios, essas ideias fazem alguém querer desprezar a fortuna, o nome, né, as tradições e a própria família. Desprezar a elite romana. Quem desprezaria a elite do Império Romano? Nascido tudo em berço de ouro, né? Quem desprezaria essa vida? Pra Calpurnia e pro Publito, isso era um absurdo. Aliás, pros romanos no geral, né? E nisso Calpurnia continua. Não se preocupe, meu amigo, porque eu vou ajudar você a afastar a Flavinha desses prejuízos morais. Depois do casamento, vou trazer ela pra morar comigo no Palácio dos Severos, pra ela ficar o mais longe possível, né, desses princípios de Lívia e, consequentemente, de Lívia também, né? Porque, meu amigo, quanto a Lívia, eu fiz de tudo pra convencê-la, né, de que isso era errado. Não adiantou nada, meu amigo. Aí nisso Publius fala, né? Mas também eu noto que Lívia é muito humilde, sabe? É muito modesta. Porque a única coisa que ela exigiu de mim nesses anos todos de separação foi que ela pudesse continuar com as práticas cristãs junto com a serva, né, que vive aqui em casa, a Ana. Muito diferente das outras mulheres, né, dos meus amigos que eu conheço, que elas exigem o máximo de luxo possível, né? E Lívia não me exigiu luxo nenhum. Foi a única coisa que ela me pediu, pra que ela continuasse seguindo as práticas cristãs. Aí eu deixei, né? Aí Calpurnia também fala, né? É muito pouco, né, o que ela pediu comparado ao que as outras mulheres pedem aos seus maridos, né? Lívia realmente foi bem modesta. Só que daí ela finaliza falando assim, né? Não, mas calma, espera. Não volta pra Lívia agora não. Vamos observar ela. Vamos ver se ela vai voltar pras nossas tradições romanas, se ela vai largar essa história de cristianismo. Calma, dá mais um tempo aí. Esse foi o conselho de Calpurnia. Quase tão ruim quanto o conselho de Flamínio lá no começo da história.
Mas calma que Calpurnia ainda vai aprender. Da mesma forma que Flamínio também aprendeu. Aí beleza, depois dessa conversa, os dois se recolheram. Passou alguns dias então. E Agripa foi avisar, né, Plínio e Flávia que ele não ia estar no casamento porque ele estava indo embora para o Avênio. Por tempo indeterminado. Não iria voltar tão cedo para Roma. Aí eles pediram, né, Nossa, não vai ficar nem pro casamento, fica pro casamento, espera o casamento, vai depois do casamento. Aí Agripa, não, eu tenho que ir agora, não sei o que, não sei o que. Beleza, então, né, Agripa foi embora de Roma, então, né. Aí passou mais algum tempo e é bom lembrar que Aurelita foi obrigada, né, a se casar com Emiliano Lúcio, já que Plínio não queria, Agripa não a queria. Emiliano Lúcio queria Aurelita para ser sua esposa. Então, mesmo ela não gostando, ela foi obrigada, né, a se casar com Emiliano Lúcio. Ela casou na força do ódio. Fúvia esperou ali, né, o tempo certo, esperou ela se casar pra dar continuidade, né, ao seu plano lá que ela disse que queria procurar Araxes, o melhor feiticeiro de Roma. Fúvia só matutando tudo e esperou o momento certo. Chegou o dia então, né, do tão esperado casamento de Plínio e Flávia. E foi uma cerimônia ali discreta, né, só para os íntimos do Palácio do Aventino mesmo. O noivo todo arrumadinho, né, com aquele uniforme romano. E a noiva, Flavinha, tava deslumbrante, tava uma formosura em pessoa. A coisa mais linda do mundo. Havia um homem nesse casamento que estava representando até alguém por parte da família. Lembram? Agripa não iria estar no casamento, mas seria muito bem representado por Saul. Saul de Gioras, que voltou para Roma. Lembram? Liberto e rico. Tava ali no casamento de Plínio representando o Agripa. Só que quando Saul de Gioras bateu os olhos em Flávia Lentulus, ele se apaixonou. Mais cedo ou mais tarde, todos acabavam se apaixonando por Flávia Lentulus. Ela era realmente encantadora. Aí a confusão tava feita de vez, né, gente? Saul de Gioras, que agora ele tinha abandonado esse nome judeu do pai, o Gioras. Ele tinha adquirido um nome romano com a autorização de Flamínio. Até pra se valorizar mais, né, nesse mundo. Nesse mundo que pertencia ao Império Romano, né? Aí ele sendo liberto, tendo uma fortuna e com um sobrenome romano, ele estava ali infiltrado perfeitamente na elite de Roma, né? É aquele negócio, né? Eu não nasci nesse mundo, mas eu posso me infiltrar nele. Uma vibe bem Gossip Girl. E aí, quando Publito bateu os olhos naquele garoto, ele ficou puxando na memória da onde que ele conhecia aquele rosto. Porque ele sabia que conhecia de algum lugar, mas não lembrava da onde, né? Só que quando Saul viu Publito, Saul, sim, né, reconheceu na hora que aquele era o homem que tinha mudado sua vida para sempre. Porque quem bate não se lembra, né? E quem apanha nunca esquece. Isso vai dar uma confusão ainda. Porque a vida já estava pouco complicada em Roma, né? Vamos complicar mais um pouquinho? Então é isso, romanos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, que isso me ajuda muito. E o próximo capítulo se chama Plano das Trevas. Sem palavras, gente. O conflito, né, da primeira parte estava no capítulo Calúnia Vitoriosa, da Fúvia. E agora a Fúvia vai passar a coroa da maldade pra filha dela, a Aurélia. E sua vingança, né, contra a Flavinha começará neste capítulo. No Plano das Trevas. Então aguardem os próximos capítulos, né? Um beijo, romanos, e tchau!